E fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. Cadê os quero-quero? Vamos gravar os quero-quero. Olha lá os quero-quero. Sejam bem-vindos ao canal. Eu quero já agradecer de coração vocês que estão assistindo, comentando, compartilhando os vídeos, né, mansinha, né, folgada. E aí, Deus abençoe vocês de coração. Eu já quero pedir para vocês que gostam do conteúdo e acompanham e tá firme aí apoiando a gente, deixar o seu like para ajudar a espalhar a mensagem. Isso é muito importante para mim e para todo mundo que está vendo o conteúdo e quer que ele se espalhe. Então hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 14, versículo 19, onde o apóstolo Paulo falou a verdade, foi apedrejado e foi tido como morto. Gente, vamos falar nesse vídeo sobre pessoas da Bíblia que foram tidas como mortas e que voltaram mais fortes. Esse vídeo está muito interessante, é o vídeo mais legal que nós vamos assistir. Então, pessoal, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, quantas vezes a gente não é apedrejado por falar a verdade? Em um mundo onde a mentira impera, onde a mentira manda, quantas vezes a gente não é apedrejado por falar a verdade? O apóstolo Paulo foi apedrejado porque ele falou a verdade. Porque ele falou para o povo deixar as vaidades, as coisas que afastam o homem de Deus. E eu já falei aqui uma vez que as pessoas que vivem de mentira odeiam a verdade. E eu já quero pedir para você que está gostando desse conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todo dia vídeo novo, porque todo dia eu estou postando. Então, gente, às vezes a gente é apedrejado. Tem gente que às vezes fala pra mim assim nos comentários, que você quer falar por Deus. Mas eu tô falando por Deus mesmo, na verdade, né? Eu só não tô querendo ser Deus, porque se eu tô falando a Bíblia, tô falando a mensagem divina, a mensagem do Criador. Cadê a bezerro dessa vaca? Será que tá pra trás, gente? Eu tenho uma doença na minha vista, eu tenho ceratocone. E eu tenho dificuldade de enxergar a bezerrada, que tá longe. Essa vaca tá berrando, o bezerro dela deve estar lá pra frente, vamos ver. Bora. Então, gente, quem vive de mentira odeia a verdade. Essa é uma verdade sincera. E você que já foi apedrejado alguma vez por falar a verdade? Deixa aí nos comentários. Gente, então o apóstolo Paulo foi tido como morto. Disseram, é o fim desse cara, nós acabamos com esse cara. E eles pensaram que tinha acabado com o apóstolo Paulo, mas eles não contaram que talvez o apóstolo Paulo estava apenas desmaiado e não morto. Não é verdade? Então, por exemplo, uma pessoa da Bíblia, como eu prometi, que foi tido como morto, José do Egito teve o sonho, né? Ele teve o sonho que que os irmãos e os pais, a mãe, dobravam-se perante ele. Ele teve o sonho de ser governador. Só que aí os irmãos dele venderam ele e pegaram a roupa dele, misturaram com sangue de cordeiro e disseram que ele tinha morrido para o pai dele. E o pai dele pensou que ele tinha morrido. Só que aí o tempo passou, os irmãos sabiam que não tinha matado e tinha vendido José como escravo para um grupo de pessoas que ia para o Egito. E ele foi vendido como escravo. Só que os irmãos dele se esqueceram dele. E pensou, esse cara deve ter virado escravo. E o pai pensou, perdi José, perdi meu filho. O filho que ele mais amava, ele pensou, perdi. Só que aí o tempo passou e teve uma grande crise. E eu vou resumir a história. E José virou governador do Egito. E quando o pai de José viu José de novo, José agora era governador. Ele voltou mais forte. Então, José que foi tido como morto, bora vaquinha, José que foi tido como morto, ele se transformou governador, voltou 10 vezes mais forte. Então quantas vezes na sua vida você falha, você fracassa, quem sabe você até quebra uma empresa, né?
E aí alguém fala assim, ó, quebrou, já era, não tem mais jeito não. Quantas vezes você às vezes cai num pecado, alguma coisa, e alguém te acusa e fala, já era, acabou por você. Então, gente, sempre é uma esperança. Você não morreu, você tá vivo, você tá assistindo esse vídeo, volta de novo e luta, insiste, volta de novo, vai mais uma vez, insiste e busque a vontade de Deus, é o que eu sempre estou falando aqui. Leia a Bíblia, obedeça os princípios bíblicos e a sua vida será guiada por Deus. Então, eu quero falar mais uma história que é a melhor de todas, de uma pessoa que foi tida como morta, né? Então, Jesus é a melhor história que eu posso dizer. Jesus, gente, morreu, né? Vocês sabem que Jesus morreu. E quando Jesus morreu, todo mundo pensou, esse homem, ele só era um homem bonzinho e tal. Esse homem dava uma de Deus aí, que ia ressuscitar no terceiro dia e tal. Agora acabemos com ele, porque os judeus não gostavam da mensagem da palavra de Jesus. E aí o dia foi passando, passou o primeiro dia, o segundo e o terceiro. E no terceiro Jesus ressuscitou e voltou mais forte ainda. Bora, vaca! Então o que acontece? Jesus, gente, ressuscitou e ele voltou a andar nas ruas da cidade. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias andando, com seus discípulos na cidade. Ou seja, ele voltou muito mais forte e provou para todo mundo que ele não estava morto e que ele nunca morreu. Jesus não morreu. Entende? Bora! Jesus não morreu porque ele estava vivo em espírito. O corpo dele foi levado, mas o seu espírito estava vivificado. Então você que às vezes pensa, nossa, perdi meu emprego, quebrei minha empresa, nossa, está acabado para mim, meu namoro acabou. Não está acabado para você não. Bora, vaca, bora, não está acabado para você, vaca. Então, o que acontece? Você tem que entender que existe uma esperança, bora, vaca, bora, diante de Deus existe uma esperança e diante do Senhor Jesus, bora, bezerro, bora, diante do Senhor Jesus sempre há uma esperança. Então, pessoal, eu quero deixar essa mensagem para vocês que você não morreu, você está vivo e ainda existe uma esperança. Deus abençoe vocês que assistiu o vídeo até aqui de coração. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial. Deus abençoe vocês.